Nós, pesquisadores, precisamos ter a sensibilidade para perceber as potencialidades dos locais para os quais nós estamos inseridos, né? E o Nordeste é uma região com uma grande diversidade, vegetação riquíssima em termos de produção de substâncias que são biologicamente ativas. Explorar essa flora nordestina é muito importante, porque a gente agrega valor a esses produtos, estimula o desenvolvimento econômico local, regional e, consequentemente, melhora a qualidade de vida das pessoas. Esse é Ricardo Gugel, pesquisador que busca utilizar matéria-prima produzida no Nordeste para melhorar a saúde da população. Eu sou Valber Gomes e esse é o Sabiné, um podcast para saber mais sobre a ciência e os cientistas do Nordeste. Então, Ricardo, começando, eu quero saber um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional. Minha trajetória profissional, ela se deu com a minha inserção, no curso de graduação em odontologia da Universidade Federal da Paraíba. E durante o curso de graduação, já no início do curso, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica, e eu diria para você que foi esse projeto que me despertou para a possibilidade de construir uma carreira voltada para a pesquisa, para a produção de ciência. E então, a partir daí, com o desenvolvimento de atividades de pesquisa na graduação, na sequência, assim que eu finalizei a graduação, eu já me inseri num curso de pós-graduação, nível mestrado, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também em odontologia. E após a finalização do curso de mestrado, me inseri no curso de doutorado em farmacologia de produtos naturais e sintéticos bioativos na Universidade Federal da Paraíba. E ainda durante o curso de doutorado eu consegui ingressar como docente da Universidade Federal da Paraíba, onde eu desenvolvo minhas atividades até os dias atuais. Então, é uma carreira, digamos assim, que talvez seja a forma como a grande maioria dos pesquisadores brasileiros constrói, Então, a partir da iniciação científica, se inserindo nos programas de pós-graduação e, na sequência, em uma universidade ou uma instituição de pesquisa, instituição pública normalmente, Porque no país a grande, digamos assim, a instituição que absorve grande parte dos pesquisadores realmente são as instituições públicas. E quais são as linhas de pesquisa que você estuda atualmente? Eu diria assim para você, são basicamente as mesmas linhas, talvez, que eu... Não exatamente as mesmas, mas elas vão muito na mesma direção, daquelas mesmas linhas que eu comecei a trilhar na iniciação científica, Eu tive a oportunidade de experimentar outros tipos de investigação, mas o que eu me identifico mesmo é aquilo que eu comecei a pesquisar na iniciação científica, que é a descoberta de novos produtos, sejam eles extratos de plantas ou constituintes químicos isolados obtidos de plantas ou compostos químicos sintetizados a partir de moléculas extraídas de plantas. E aí as investigações elas vão no sentido de descobrir a atividade farmacológica dessas substâncias, desses compostos, desses produtos, especialmente no campo da atividade antifúngica e analgésica, digamos assim, Também tem essa linha de pesquisa que busca a descoberta de uma ação analgésica, de um composto que possa também tratar dor. Mas o grande forte é realmente a descoberta de substâncias com atividade antifúngica. Professor, como é o processo dessas pesquisas? Você pode explicar como é na prática o dia a dia da produção científica? O processo ele é complexo, Ele não é rápido.
ele exige que a gente tenha muitos cuidados metodológicos para que a gente consiga, de fato, propor uma nova, digamos assim, estratégia terapêutica para o tratamento de infecções fúngicas ou de dor, por exemplo. Então, ao longo desse tempo da minha carreira profissional, né, nós já experimentamos uma diversidade de substâncias, de compostos, na tentativa de encontrar aquele que tem as melhores propriedades farmacológicas, porque não adianta nós termos uma substância com uma atividade farmacológica, neste caso, uma atividade antifúngica ou uma atividade analgésica adequada, mas que essa substância também seja tóxica para os humanos, né? Então a gente tem que balancear e investigar todas essas questões. Então, diante de tudo que a gente já pesquisou, eu diria para você que agora a gente está conseguindo desenvolver estudos clínicos, ou seja, aqueles estudos que lidam com pessoas para descobrir se essas substâncias, esses compostos realmente funcionam, né, na clínica, funcionam quando são usados por pessoas. E dentre esses compostos, eu poderia destacar uma substância que é encontrada em óleos essenciais obtidos da canela, né, que é muito utilizado como condimento, como tempero, muito utilizado também como um recurso terapêutico pela população, e o coentro, né, um óleo essencial que nós obtemos a partir das folhas do coentro, e estamos testando esse óleo para o tratamento das infecções fúngicas orais. Então, esses dois produtos, um que vem da canela, especificamente o nome dele chama cinamaldeído ou aldeído cinâmico, é a mesma coisa. Então, é uma substância que está presente no óleo essencial da canela, e a gente conseguiu avançar para um estudo clínico com humanos. Talvez esse e o óleo essencial do coentro, obtido das folhas do coentro, são os produtos mais promissores. Me explica, por favor, como ocorrem as infecções pelos fungos? Certo. As infecções fúngicas, elas são muito frequentes, né? Então, a população, de modo geral, já experimentou algum tipo de infecção fúngica na pele, no couro cabeludo, na unha. Essas infecções, elas acontecem normalmente quando as pessoas, elas têm uma, como é que eu posso explicar? Elas têm uma diminuição, assim, da sua resposta de defesa aos agentes causadores da doença, que são os fungos, né? Existe também uma diversidade de fungo. Os que eu trabalho especificamente são do gênero Candida, daí o nome candidíase. As pessoas estão muito acostumadas a ouvir o termo candidíase vaginal, porque é um tipo de infecção muito frequente na população, mas o meu objeto de interesse recai para a candidíase bucal, né? Então, as pessoas, quando têm, como eu falei para você, uma diminuição da resposta imunológica, das defesas do próprio organismo, essa infecção aparece. Ela também é muito frequente em pessoas que usam prótese dentária, aquelas próteses que são removíveis. Então, se essas próteses não forem higienizadas adequadamente, elas funcionam como um local muito favorável para a proliferação, para o desenvolvimento dos micro-organismos, e levam ao aparecimento da infecção fúngica, que nesse caso a gente chama de estomatite protética. Mas pacientes diabéticos, pacientes que fazem tratamento para o câncer, como radioterapia, quimioterapia, pessoas que convivem com o HIV, né? E outras condições que levam a pessoa a ter essa diminuição da resposta imunológica, favorecem o desenvolvimento da candidíase, seja ela bucal, vaginal, anal, ou até mesmo em outra parte do corpo. Mas o nosso foco é encontrar uma proposta terapêutica para o tratamento da candidíase bucal. Ou seja, essa infecção causada por fungos do gênero Candida, que esses fungos estão presentes na boca de todo mundo, né? Todos nós temos Cândida na boca. A grande questão é que quando acontece um desequilíbrio da presença desses micro-organismos da boca, e esses micro-organismos conseguem se proliferar mais do que deveriam, e aí causam a doença. Professor, eu acho muito interessante que sua pesquisa tem um foco em usar os produtos do Nordeste. Me conta um pouco como surgiu a ideia de estudar esses materiais.
Com certeza. Eu acho que nós pesquisadores precisamos ter a sensibilidade para perceber as potencialidades dos locais os quais nós estamos inseridos, né? E o Nordeste é uma região com uma grande diversidade, tanto na fauna quanto na flora. E aí, em termos de flora, a gente pode destacar a caatinga como uma vegetação riquíssima em termos de produção de substâncias que são biologicamente ativas. Essas que eu comentei para você, elas não são necessariamente, né, nativas da caatinga, embora o coentro ele seja muito utilizado pela população nordestina, e esse foi um fato que me levou a pesquisar o coentro, né, saber que é uma planta que faz parte da culinária nordestina, né, e na verdade extrapola a questão da culinária e entra também numa questão cultural, porque nós nordestinos fazemos uso dessa planta em diversas receitas, e ela aparece muitas vezes como uma expressão cultural, né, dos nossos valores nordestinos. Então, explorar essa flora nordestina é muito importante, porque a gente agrega valor a esses produtos, estimula o desenvolvimento econômico local, regional, né, e consequentemente melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, sem sombra de dúvidas, pesquisar esses produtos com foco na região, né, é um caminho que deve ser valorizado e incentivado. Eu poderia citar agora para você que um dos produtos que nós estamos pesquisando que faz parte dessa flora local é uma pitanga que nós encontramos no litoral. Especificamente, a gente encontra ela em maior abundância naquela região da praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, e nós fizemos já a coleta do produto e estamos em processo de investigação, e me parece que é muito promissora. E falando um pouco sobre recursos, você percebe que é mais difícil produzir ciência no Nordeste brasileiro? Com certeza, né? Sim, embora eu acho que é um discurso que nós, pesquisadores nordestinos, precisamos também reavaliar, porque acho que não adianta a gente se colocar numa posição de inferioridade de forma contínua. É relevante, importante a gente reconhecer as desigualdades regionais do país, né? As políticas públicas destinadas ao setor precisam enxergar isso para que haja uma diminuição dessas desigualdades e que sejam lançadas estratégias para alavancar, né, o desenvolvimento da ciência, principalmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, que são aquelas que, quando nós olhamos os indicadores de produção de ciência, estão, digamos assim, em uma menor competitividade, né, uma menor capacidade de competitividade com as regiões sul e sudeste. Porém, como eu falei no início, eu acho que a gente precisa não mais se colocar numa posição de inferioridade e sim buscar estratégias para superar essa situação, ou seja, fazer a nossa parte. A gente tem um grave problema de financiamento, a gente tem um grave problema, no meu ponto de vista, de gestão dos recursos que já existem por aqui, né? Então, um modelo de gestão que pudesse olhar com mais cuidado para todas as nossas potencialidades de produção de ciência, poderia ser um ponto de partida, sabe? Porque às vezes eu vejo que estamos em uma situação de muita fragmentação. Há vários grupos de pesquisa, há vários laboratórios, instituições que fazem as suas atividades de forma isolada, e essa pulverização, digamos assim, né? Essa fragmentação, eu acho que não colabora, não ajuda e utiliza de forma inadequada os poucos recursos que nós temos. Mas, sem sombra de dúvida, do ponto de vista nacional, há necessidade de um olhar mais cuidadoso e adequado para essas iniquidades, né, essas diferenças que existem entre as grandes regiões do país. E agora, pensando no futuro, quais são seus objetivos, tanto com as pesquisas quanto com a sua carreira? O meu objetivo é continuar contribuindo para a formação de novos pesquisadores, né, junto aos programas de pós-graduação,
que eu atuo, e tentar formar pesquisadores qualificados, né? Eu entendo perfeitamente a ansiedade que é gerada nesses novos pesquisadores, porque o mercado de trabalho ele é muito competitivo, o espaço acadêmico também é um espaço de muita cobrança, de muitas incertezas, isso gera muita ansiedade, que pode comprometer a formação desses pesquisadores, que às vezes ficam preocupados muito mais com a produtividade do que com a qualidade. Então, agora, né, eu tenho passado por um momento de reflexão nesse sentido, de encontrar estratégias para contribuir para uma formação mais qualificada junto aos estudantes, porque com essa formação a gente continua a alavancar, né, essa produção de ciência no país e em especial aqui no Nordeste. Mas do ponto de vista das pesquisas especificamente, meu grande objetivo agora é avançar para a pesquisa clínica, né? É o que a gente chama de fazer a translação, de sair da pesquisa laboratorial e partir para a pesquisa clínica, com vistas à proposição de um produto que de fato possa ser usado pela população, né? A gente chama isso de pesquisa translacional, que seria quando a gente consegue atender de fato as reais necessidades da população. Eu sei que não é fácil, porque fazer pesquisa clínica requer infraestrutura, financiamento, recursos humanos qualificados, mas se a gente, né, ficar só diante das dificuldades e não encará-las, a gente não consegue avançar, e nesse momento, né, o que eu tenho enxergado é a necessidade de contribuir para a pesquisa clínica. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão ouvindo e que têm interesse em seguir uma carreira acadêmica. Essa mensagem não é tão fácil de ser construída, né? Principalmente num cenário que a gente tem hoje, que a carreira acadêmica ela parece que sofreu, né, alguns ataques nos últimos anos, como se a carreira não fosse tão atrativa, né? Eu espero que essas coisas mudem ao longo dos próximos anos, mas o que eu acho que motiva as pessoas a avançarem na carreira acadêmica é essa necessidade de buscar novos conhecimentos, né? De não perder de vista a contribuição que essas informações podem trazer para a sociedade, porque, para mim, o ponto de partida é reconhecer que produção de ciência está diretamente relacionado com soberania nacional, com melhor qualidade de vida das pessoas. Então, não perder de vista, né, essa ideia de buscar melhoria para a vida das pessoas. Eu acho que a ciência tem que ir nessa direção, né? E que esses novos pesquisadores invistam, né, em uma capacidade de gerenciamento dos seus relacionamentos com outros pesquisadores, com uma visão ampliada do que é carreira acadêmica, né? Como eu disse, atrelada à formação, atrelada à ideia de melhoria da qualidade de vida das pessoas, e que se preparem emocionalmente, né, e criem uma rede de interação adequada para tocar suas ideias e seus planos, né, enquanto pesquisador no país. Então, o meu desejo é que todos tenham sucesso e que busquem qualidade no desenvolvimento das atividades que propõem a realizar. E foi isso. Muito obrigado, professor Ricardo, por sua participação aqui no podcast. Foi incrível. E eu desejo muito sucesso na sua carreira e estou torcendo para o avanço da pesquisa. Valber, eu que agradeço, né, te parabenizo por essa iniciativa, e eu espero que tenha contribuído para despertar o interesse em alguém que também tenha esse sonho de desenvolver uma carreira acadêmica. Esse podcast foi financiado pelo CFJ e pela MEP. A apresentação e produção é minha, Valber Gomes, com colaboração de Aimee Araújo. Edição de som, Vicente Diniz. Você encontra a transcrição desse episódio na íntegra no site do SABNE, www.sabne.com.br.